Olá pessoal, como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E o assunto da aula de hoje é monômios. Neste capítulo nós vamos entender o que é um monômio, a composição de um monômio, monômios semelhantes, grau de um monômio e operações com monômios. Composição de um monômio. Observe a seguinte situação. Rafaela deseja reformar o seu banheiro e para isso ela colocará lajotas novas. As dimensões de cada lajota são x e y centímetros. Está aqui o desenho da cerâmicazinha com x e y respectivamente de comprimento e largura. O novo piso terá 3 lajotas de largura, ó, tá aqui, colocou 3 lajotas de largura e 5 lajotas no comprimento, tá aqui as 5 no comprimento. Então, veja só, se aqui, daqui para cá mede x, daqui para cá também mede x, daqui para cá também mede x, o total vai medir 3x. Da mesma forma, se daqui para cá mede y, daqui para cá também, aqui também, aqui também, aqui também, o total vai dar 5y. Assim, o comprimento do chão do banheiro tem 5y de largura, aliás, 5y de comprimento e 3x de largura. Se eu quero fazer a área, como é que nós fazemos a área? Comprimento vezes largura, ou então você também pode falar base vezes altura. Então, vai ficar 5y, ou então 3x, vezes 5y. 3 vezes 5 dá 15. X eu não conheço para poder multiplicar por y, então vai ficar 15 vezes x vezes y. Então, eu encontrei uma expressão para a área. Então, perceba nesse contexto, nessa situação que acabamos de ver, apareceram as expressões 3x, 5y e 15x vezes y. Essas expressões que apareceram, elas são chamadas de monômios ou termos algébricos. Por que é um termo algébrico? Porque tem a presença de variáveis, né? A presença de incógnitas. Então, elas são chamadas também de termos algébricos ou de monômios. Expressões algébricas que têm um único termo são chamados de monômios. Elas podem apresentar ou não a parte literal ou parte numérica. Um termo algébrico, como nós vimos no capítulo anterior, ele recebe esse nome de algébrico porque tem a presença das incógnitas, mas um monômio ele pode ser ou não um termo algébrico. Monômios que têm incógnitas também são chamados de termos algébricos. Mas o monômio também pode ser aquelas partes que só tem números, que é a parte numérica, e pode também ter só a parte literal, que são as que possuem incógnitas. Em um monômio, a parte numérica é chamada de coeficiente numérico. Então, ó, nesse termo, nesse monômio aqui, qual é o coeficiente numérico? É o 3. Nesse aqui, o coeficiente numérico é o 5. E nesse monômio, o coeficiente numérico é o 15. Então, a parte numérica é chamada de coeficiente numérico e a variável ou o produto das variáveis é a parte literal. No caso, a parte literal aqui é o x, nessa aqui é o y, e nessa aqui a parte literal é o produto de x e y. Nos casos em que o monômio é formado apenas por um número real, ou seja, só um número, sozinho, tipo 2, 3, 4, sem aparecer nenhuma incógnita multiplicada por esse número, então dizemos que esses que são monômios sem a parte literal. E quando o coeficiente de um monômio é zero, ele representa o número real zero, simplesmente isso, é chamado de monômio nulo. Então, ó, tem alguns monômios aqui, apenas um termo em cada lado da igualdade,
que são monômios nulos porque todos eles, se você realizar as operações, vai dar zero. E aqui são alguns exemplos de monômios sem a parte literal. Só números, então são monômios numéricos. Comparando agora dois monômios, quando é que dois ou mais monômios são semelhantes? Então, para um monômio ser semelhante ao outro, eu tenho que analisar a parte literal. Se eles tiverem a mesma parte literal, igualzinho, com o mesmo expoente, tudo igualzinho, a mesma parte literal, eles são semelhantes. Ou se ambos não tiverem nenhuma parte literal. Então, por exemplo, 2, se eu tiver 2 mais 5 mais 2x mais 3y. Perceba, o 2 e o 5 não têm partes literais. Então, o 2 e o 5 são termos semelhantes e eu posso somar o 2 com o 5, vai dar 7. Agora, 2x e 3y não são termos semelhantes porque temos duas variáveis diferentes, ou seja, não é a mesma parte literal. Então, essa expressão aqui ficaria dessa forma e não teria mais o que fazer. Então, ó, aqui tem alguns exemplos de monômios semelhantes. Ó, 3x e menos 7x, porque eles têm a mesma parte literal, o x. Aqui também, ó, menos 2 vezes a vezes b e 5 vezes a vezes b. Também são monômios semelhantes, pois apresentam a mesma parte literal, que é o a e o b. Aqui também, ó. Agora, esses aqui não são monômios semelhantes, porque a parte literal desse é diferente desse, ó. Se você observar o x, aqui ele está ao quadrado e nesse outro ele está elevado a 1. E o y aqui está elevado a 1 e no outro está elevado a 3. Então, a parte literal não é a mesma. Então, por exemplo, se eu fosse somar esses dois termos, eu não poderia somar, porque eles não são monômios semelhantes. Como definir o grau de um polinômio? Como determinar o grau de um polinômio? Também eu vou olhar a parte literal do monômio. Se eu tiver 2x ao quadrado, ó, a parte literal é x ao quadrado, o expoente é 2, então é um monômio de grau 2. Quando nós temos um monômio com mais de uma incógnita, por exemplo, aqui tem x ao quadrado e tem y elevado a 3. Os expoentes são 2 e 3. 2 e 3, se você somar, totaliza 5. Então, é um monômio de grau 5. Aqui tem A e B nesse monômio. O A está elevado a 1, o B está elevado a 1. Some os expoentes, 1 mais 1 dá 2. Então, é um monômio de grau 2. Aqui, ó, a parte literal é x ao cubo, o expoente é 3, então é um monômio de grau 3. E um número sozinho, que é só uma parte numérica, é um monômio de grau 0, porque não aparece nenhuma parte literal. Um retângulo apresenta área igual a 42 vezes A vezes B ao quadrado vezes x elevado a 3. Qual é o grau do monômio apresentado? Então, a parte literal é essa, com 3 incógnitas. Eu vou olhar o expoente de cada um. Ó. A está sozinho, então ele está elevado a 1. Temos 1, 2 e 3 de expoentes. Então, eu vou somar todos os expoentes que aparecem para determinar o grau. Então, 1 mais 2 mais 3, 6. Então, é um polinômio, é um monômio de grau 6. Escreva um monômio que tenha o coeficiente igual a esse monômio aqui e que seja semelhante a esse monômio aqui, ó. Primeiro, para ele ser semelhante a esse monômio, ele tem que ter a mesma parte literal. E a parte literal é a b ao cubo e o c. E eu quero que esse monômio tenha o coeficiente igual a esse monômio aqui. E nesse monômio, qual é o coeficiente? Lembrem-se, o coeficiente é sempre a parte numérica. E a parte numérica aqui é 3. Então, ó, esse é o monômio semelhante a esse aqui, com o coeficiente numérico deste aqui.
dê o grau de cada um dos seguintes monômios. Qual é o grau desse aqui? Grau 3, ou você fala que é do terceiro grau. Esse aqui, olha a parte literal. Grau 4. O grau desse aqui, grau 3. Desse aqui, ó, temos simplesmente B. Né? Subtende-se que o expoente é 1, que é B elevado a 1. Então, é de primeiro grau. Aqui, para calcular o grau, nós temos 3 incógnitas. Eu tenho que olhar o expoente de cada incógnita que está aqui. Então, o do x é 2, o expoente do y é 1, o expoente do z é 3. Então, aqui vai dar 6. É um monômio de sexto grau. Na F, temos 4 incógnitas, cada um está elevado a 1. Ó. Então, soma o expoente de cada uma das variáveis. Aí, 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, é um monômio de quarto grau. Operações com monômios. Vamos ver como somar monômios, como subtrair, como multiplicar, como dividir, como realizar a potência de monômios. Então, eu sempre tenho que ver o seguinte. Só podemos efetuar a ou soma ou subtração de monômios que sejam semelhantes. Então, só podemos somar ou subtrair monômios que são termos semelhantes, né? Que possuem termos semelhantes. Por exemplo, observe essa área aqui e vamos calcular o perímetro dela. Aqui mede x, se aqui mede x, aqui também mede x. Se esse trecho mede y, esse também mede y. Se esse mede x, esse também mede x. O perímetro, o que é um perímetro? O perímetro corresponde à medida do contorno de uma figura. Então, é só eu sair somando a medida de todos os lados para eu ter a medida desse contorno. Então, vamos lá. Ó. Pega x y mais y. Se você quiser já colocar 2y, pode. Y mais y. Mais aqui x mais x aqui embaixo, aqui mais y novamente, mais x, mais y, e por último mais x novamente, ó, y mais y, x mais x, mais y, mais x, mais y, mais x. Nós não podemos juntar os y com os x, porque são incógnitas diferentes e não são termos semelhantes. Nós só podemos juntar aqueles que são semelhantes. Então, veja, temos 1, 2, 3, 4y e temos 1, 2, 3, 4x. E acaba aqui. O nosso problema acaba aqui. Logo, o perímetro é escrito como sendo 4x mais 4y. E percebam que essa expressão algébrica apresenta dois monômios. Então, ó, dois ou mais termos semelhantes podem ser reduzidos ao efetuar as operações indicadas, né? Ou soma ou subtração. Um exemplo aqui para a gente aplicar a multiplicação de monômios. Temos aqui um retângulo em que ele deu o comprimento e deu a largura. Nós sabemos que para calcular a área do retângulo, nós fazemos base vezes altura ou comprimento vezes largura. Vai ficar 2x vezes 3x vezes y. Também sempre tenho que ter fixo na mente a questão dos termos semelhantes. Parte numérica só pode ser relacionada com parte numérica. Então, 2 vezes 3, 6. Cada variável só pode se relacionar com a mesma variável. Então, só posso relacionar o x com x, e o y com y, o z com z, e todas as outras que aparecerem. Então, veja, x vezes x, eu posso fazer o quê? Manter a base e somar os expoentes. Ó, 1 mais 1, 2. Então, x vezes x dá x ao quadrado. E aqui eu só coloco para finalizar o y. Então, é dessa forma que nós multiplicamos monômios.
relacionando parte numérica com parte numérica e cada incógnita com a sua incógnita, x com x, y com y e assim por diante. É só lembrar, gente, da propriedade do produto de potências de mesma base. Só posso relacionar potências que tenham a mesma base. Determina as seguintes adições algébricas de cada operação. Então, perceba, a parte, eles dois são termos semelhantes, então nós podemos realizar a operação. Então, veja, a parte semelhante entre os dois é o A. Então, eu deixo o A aqui e vou observar apenas só os coeficientes. Então, veja, vamos relacionar. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. Então, menos 5A mais 3A dá menos 2A. Vamos ver nesse outro aqui. A parte semelhante é AM, aqui também está AM, então eu coloco aqui, ó, a parte semelhante é AM. E agora olha os coeficientes. Temos 10 subtraído de 13. 10 menos 13 dá menos 3. Aqui, veja só. A parte semelhante é BC. Se você lembrar da distributiva, você coloca o quê? BC em evidência, que é o que está comum para os dois, e vai relacionar os números. Os números são 2 no primeiro termo e menos 1 sobre 5 no segundo termo. E agora calcule quanto é 2 menos 1 sobre 5. Você vai ter que fazer o MMC. O denominador vai ser 5, ó, 5 dividido por 1, 5. Aí vezes 2, 10. Menos 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes 1, 1. E 10 menos 1 aqui em cima dá 9 sobre 5. Então, o resultado que está aqui, do que está entre parênteses, vai dar 9 sobre 5. Então, eu vou ficar com 9 sobre 5, multiplicando B vezes C. Então, o truque é esse. Coloque a parte semelhante em evidência, escreva ela lá e foque na parte, seu segundo passo é focar na parte numérica. Aqui novamente, ó, a parte que é semelhante aos dois é o x ao quadrado. E para eu ter o resultado dessa subtração, eu vou olhar os números. Nós temos que fazer 1 meio menos 2 sobre 5. Então, o MMC, para você não precisar fazer fatoração, faz 2 vezes 5 dá 10. Um truquezinho aqui, ó, 1 vezes 5 dá 5, menos 2 vezes 2 que dá 4. 5 menos 1, 5 menos 4 dá 1. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 10. Então, eu vou ficar com 1 sobre 10, multiplicando x ao quadrado, ou você pode ainda colocar x ao quadrado dividido por 10. Calcule as seguintes somas, subtrações e multiplicações de monômios. Então, vamos lá. Para realizar soma e subtração, eu preciso que os termos sejam semelhantes. Para que sejam semelhantes, tem que possuir ou apresentar a mesma parte literal. Então, vamos conferir se são termos semelhantes. Aqui o x está elevado a 1, aqui também, aqui também. Confere o x. O y aqui está elevado a 3, aqui também, aqui também. Confere o y. Aqui o z está elevado a 4, aqui também, aqui também. Então, confere. Os três monômios que tem aqui são termos semelhantes. E a parte semelhante é essa daqui. Então, eu deixo ela aqui e vou calcular agora quem é o coeficiente numérico como resultado dessa soma e subtração. Os coeficientes são menos 7, o 13 e menos 4. Então, veja só, junte aqui as partes. Junte as partes que são, como eu sempre falo, né? Quando você está fazendo uma soma, uma subtração, junte todos os números positivos, depois junte todos os números negativos e no final você vê o que faz. Temos um 13 aqui, junte as partes negativas. Tem menos 7, menos 4 que dá menos 11, depois faça 13 menos 11 que dá 2. Então, vai ficar 2, xy ao cubo e z à quarta. Aqui, ó, a parte literal é semelhante aos 3, é x ao cubo.
Agora eu preciso descobrir qual é o coeficiente que vai ficar aqui multiplicado dx ao cubo. Frações é um pouco complicado de fazer mentalmente, eu fazer de cabeça com uma continha dessa aqui simples. Então vamos trabalhar. Temos 1 sobre 4, 1 sobre 2 e 1 sobre 8. O MMC aqui, ó, pode ser 8, porque 8 dá para dividir por 8, por 4 e por 2. Então, eu vou colocar 8. Agora, vamos lá. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Mais 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1, 1. Junte as partes positivas. 2 mais 1 dá 3. E 3 menos 4 dá menos 1. Então, o coeficiente resultante, quando a gente faz as operações aqui, é menos 1 sobre 8. Então, eu posso colocar menos 1 sobre 8 vezes x ao cubo, ou simplesmente menos x ao cubo sobre 8. Na C, nós temos uma multiplicação. Então, vamos lá. Olhando primeiro os termos numéricos, temos 12, que vezes 2 dá 24, e vezes 3 dá 72. Então, a parte numérica dá 72. Vamos ver, gente. Temos x vezes x, que escrito na forma de potência vai ficar x ao cubo, já que o x aparece 3 vezes. Ó, x vezes x, x ao cubo. E o y apareceu 2 vezes. Ó, y vezes y vai dar y ao quadrado. Na D, vamos ver os números aqui. Ó. Vai ficar 7 vezes 9, que é numerador com numerador, denominador com denominador, que dá 63. E 3 vezes 4, que dá 12. Olhando a parte literal agora, x vezes x, x ao quadrado, e apenas tem um y, então tem só um y. Essa fração dá para simplificar, ó. Dá para simplificar dividindo por 3. Aí vai ficar 21 sobre 4. Então, ficamos com 21 sobre 4 vezes x ao quadrado vezes y. É sempre importante simplificar frações o máximo possível. Como dividir monômios? Para multiplicar monômios, nós relacionamos o quê? Parte numérica com parte numérica, potências que aparecem x com potências que aparecem x, e potências que aparecem y com potências que aparecem y. Nós utilizamos aquela, mantém a base, somos expoentes. Quando é divisão, então é só lembrar da propriedade de divisão de potências de mesma base, que você mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, você vai simplificar os expoentes quando estiver realizando uma divisão. Calcule os seguintes quocientes. É uma divisão, então, relacione número com número, sinal com sinal, potência com potência. Então, vamos ver, ó, menos com menos vai dar mais. 25 dividido por 5 dá 5. E agora perceba que você tem que fazer a divisão, ó, de y elevado a 5 por y ao quadrado. O que é que nós fazemos quando temos divisão de potências de mesma base? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2 vai dar 3. Então, o resultado disso aqui é 5y ao cubo.
Aqui, ó. A divisão é o seguinte. Esse menos aqui, a gente subentende que é o menos 1. Para relacionar a parte numérica com parte numérica. E na outra parte aqui, nós temos dividido por 2. Ou você coloca que vai dar menos 0,5, ou simplesmente deixa menos 1 sobre 2. Aí fica ao seu critério de escolha essa daí. Continuando. Temos duas incógnitas aqui. Temos A e o B. Então, faça uma de cada vez. Primeiro você tem A à quarta e A ao cubo numa divisão. Então, você vai fazer o quê? Você vai, deixa eu colocar logo o coeficiente. Você vai manter a base, vai subtrair os expoentes. Então, 4, 4 e o 3. 4 menos 3 vai dar 1. Agora, olhando para o B, nós temos que aquele está elevado a 2 e aquele está elevado a 1. Subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, ó, o resultado dessa divisão dá menos 1 meio vezes A vezes B. Os números. Primeiro, vamos ver o número. Positivo e positivo, então o resultado vai dar positivo. 14 dividido por 2 dá 7. Agora vamos ver o x e o y e ver como é que vai ficar o coeficiente, o expoente de cada um. Então, veja só. Desse lado o x está elevado a 3, deste lado o x está elevado a 1. Divisão, o que é que nós fazemos? Subtraímos os expoentes. Então, 3 menos 1 dá 2. E aqui, ó, 3 menos 1 também dá 2. Uma outra forma de fazer é colocar assim, em termos de fração. Aí, ó, 14 dividido por 2 dá 7. Aí, ó, temos 3 e temos que simplificar 1. Então, vai sobrar 2, fica x ao quadrado. Aqui em cima também temos 3 e temos que simplificar 1. Então, vai sobrar 2, também fica x ao quadrado. Uma terceira maneira de fazer é, em cima nós temos 32, temos o seguinte, ó, x ao cubo é x vezes x vezes x. Aí temos um y e temos z ao quadrado, que é z vezes z. Dividido por, aqui temos 8x vezes y vezes z. O que é que nós podemos fazer aqui? Simplesmente dividir, ó, simplificar. Eu posso mandar esse x ir embora com esse y ir embora com esse z ir embora com esse z, e 32 dividido por 8 dá 4. E o que foi que sobrou? Sobrou x vezes x aqui em cima, que dá x ao quadrado, e sobrou um z. Então, podemos simplificar dessa forma também. Mas ainda é mais vantajoso lembrar da propriedade de potência, porque torna o cálculo bem menor e você pode simplesmente fazer mentalmente seu cálculo. Potenciação de monômios. Se é potenciação, novamente temos que lembrar da propriedade de potenciação e da distributiva com relação à multiplicação. Então, duas propriedades que ajudam na potência de monômios é lembrar das propriedades daqui é potência da potência e lembrar da propriedade distributiva em relação à multiplicação. Olha um exemplo aqui. Eu vou anotar a propriedade aqui do lado que nós vimos, ó. E se a gente tivesse A vezes B elevado a N, eu teria que colocar esse expoente N para todo mundo que está aqui dentro. Então, ficaria A elevado a N e B elevado a N. Essa é a distributiva com relação à multiplicação. E a outra propriedade, que é a potência da potência, é quando nós temos aqui uma potência aqui dentro
E aqui fora temos outro expoente também, duas potências, essa a inicial e a segunda. Aí mantém a base e se multiplica os expoentes. Aí n vai ficar n vezes m. Então essas são as propriedades que nós temos que lembrar, temos que dominar bem para fazer potenciação de monômios. Por exemplo, aqui temos 2 vezes x vezes y ao cubo elevado ao quadrado. Então, aplicando essa propriedade, todo mundo eu tenho que elevar ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado, elevar o x ao quadrado, e temos y ao cubo para elevar ao quadrado também. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado é x ao quadrado, e aqui a propriedade que eu aplico é a propriedade da potência da potência. Eu vou ter que multiplicar os expoentes. Aí 3 vezes 2 dá 6. Calcule as seguintes potências de monômios. Vamos lá. Você escolhe o que é que você faz com esse sinal negativo, se você deixa ele para o A, ou deixa ele para o B, ou deixa ele lá fora. Eu vou deixar ele para o A, certo? Então, eu teria que fazer o que aqui, ó? Distribuir Calcule as seguintes potências de monômios. Vamos lá, aqui tem um sinal negativo. Então, eu tenho que lembrar de outra regrinha da potência, que é quando o expoente aqui de fora é ímpar, o sinal que tiver aqui se mantém, então fica negativo. Se aqui o expoente fosse par, o resultado de uma potência que o expoente é par é sempre positivo. Agora, quando o expoente é ímpar e aqui é negativo, vai continuar negativo. Se você está sentindo dificuldades em entender alguns procedimentos que requerem as propriedades da potência, tem vídeo gravado revisando essas propriedades. Volte, se você estiver com alguma dificuldade, assista o vídeo novamente, depois volte para cá. Então, vai ficar menos. Agora, distribua essa potência aqui de fora para todo mundo que está aqui dentro. Então, eu tenho A elevado ao cubo e tenho B ao quadrado para elevar ao cubo também. Então, vai ficar A ao cubo, e aqui, ó, mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Novamente, distribuindo os expoentes. Distribui para a parte numérica. Aí temos, ó, x à quarta para elevar a quarta de novo. E y elevado à quarta. Então, distribuir o expoente 4 aqui de fora para todos os termos que estão aqui dentro. Vamos ficar com 3 à quarta dá 81, vezes, multiplica os expoentes, mantém a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 4, 16. E aqui y elevado a 4. Aqui, olha só, o expoente daqui de fora é 2, é par. Se o expoente é par, o resultado da potência é positivo. Então, não fica mais esse sinal aqui. Agora, vamos distribuir o 2 para todo mundo que está aí dentro. Aí dentro nós temos 4 sobre 5. Temos A elevado a 5. E temos B elevado a 4. São os 3 termos que estão aí dentro. Aí eu vou pegar o expoente aqui de fora e distribuir para todo mundo. E agora resolve. 4 sobre 5 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado dá 25. Aqui, ó, mantém a base agora e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. E aqui, 4 vezes 2, 8. Aqui, novamente, ó, o expoente daqui de fora é par. Então, já sei que o resultado dessa potência vai dar positivo. Então, não coloco mais esse sinal. Agora, aí dentro, nós temos um 2. Temos A elevado a 4. Temos B elevado a 3 e temos um C. São os termos que nós temos aqui dentro. Um 2, um A elevado a 4, um B elevado a 3 e um C. Agora eu vou pegar esses 6 aí de fora, que é o expoente que tem que ser distribuído para todo mundo. 2 elevado a 6
vai dar 64. Aqui, ó, mantém a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 6 dá 24. 3 vezes 6 aqui dá 18. E temos C elevado a 6. Nessa aqui, o expoente é ímpar, então o resultado vai permanecer negativo. E aí dentro nós temos um m e temos um x ao quadrado. E o expoente de fora, que é 3, eu vou ter que distribuir ele para todo mundo. Então, vamos ficar com menos m elevado a 3. E aqui mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. E aqui, ó, temos um termo elevado a zero. Eu preciso fazer? Não preciso. Nós vimos pelas propriedades de potência que qualquer número não nulo elevado a zero dá 1. Aqui, ó, novamente. O expoente é ímpar, então o resultado dessa potência vai continuar sendo negativo. Aí dentro nós temos um 5 e um x ao quadrado. O expoente de fora é um 3, eu tenho que distribuir ele para todo mundo. 5 ao cubo, 125. E aqui mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Aqui novamente o expoente é ímpar, então essa potência, o resultado dela vai continuar dando negativo. Quais são os termos que nós temos aí dentro? 2 sobre 3, temos um A, temos B elevado a 3, temos C elevado a 4, e o expoente aqui de fora é um 3 e tem que ser distribuído para todo mundo. Então, vamos ficar com menos aqui de fora. 2 elevado a 3 é 8. 3 elevado a 3 elevado a 3 é 27. Aqui, vamos ficar com A ao cubo. Aqui, mantém a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 3, 9. Aqui, novamente, mantém a base, multiplica os expoentes. 4 vezes 3, 12. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, falem comigo. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.